Chuva forte que atingiu Salvador na manhã desta quinta-feira deixa a cidade com diversos pontos de alagamento. Surto da doença que provoca bolhas em crianças vem assustando pais. Um alerta dos especialistas: mentiras em currículo pode fechar as portas do mercado de trabalho. Menores de 16 anos agora precisam de autorização judicial para viajar sozinhos dentro do Brasil. Moradores denunciam um roubo de placas de grama da recuperação de uma praça na Pituba. No esporte, começa a reformulação no elenco do Vitória. E no Bahia, Ramires fala sobre o interesse do Arsenal da Inglaterra. É o TVE Notícias e começa agora. Boa noite. Um surto da síndrome mão, pé e boca tem deixado os pais assustados. Mais de 50 crianças já foram diagnosticadas em Salvador e na região do Recôncavo. Como nesse período de mudança de estação, tem sintomas semelhantes à da catapora. Feridas na pele, coceira, febre alta, bolhas pelo corpo. Parecem sintomas de catapora, né? Mas não é. Os sintomas têm confundido muitos pais que levam os filhos na emergência acreditando ser uma doença, quando na verdade é uma síndrome. É um vírus da mesma família do vírus da catapora, da varicela, só que a manifestação dela começa com aftas na boca, que são bem dolorosas e as crianças não comem. Isso já chama a atenção dos pais. Ela tem um prodromo igual a outra virose qualquer, com uma febre muito alta, e a criança começa com salivação, dizendo que a garganta está doendo, e na verdade já são as aftas. E ela dissemina para o corpo, concentrando mais nas mãos e nos pés. Por isso o nome da síndrome. Davi passou recentemente por uma situação parecida. Foi às pressas com o filho para a emergência do Hospital Santa Isabel e lá se surpreendeu com a informação passada pela médica. Nunca tinha ouvido falar dessa síndrome, né? Eu fiquei assim um pouco assustado na hora que ouvi falar, poxa, o que deve ser? Será que é algo mais grave? Aí eu vi que é algo que não é grave, né? Mas que requer cuidados. A síndrome atinge na maioria dos casos crianças, mas pode acometer adultos também. Aparece principalmente no período do frio e na troca de estação. E a transmissão acontece principalmente por meio de contato. Acontece mais no ambiente escolar. Como está chovendo, as crianças ficam mais juntas, até nos seus prédios, nas suas casas, não ficam em ar livre. E isso faz com que a contaminação seja muito maior. Apesar do desconforto causado pelas feridas, a doença costuma desaparecer espontaneamente após 10 dias. Além disso, alguns cuidados precisam ser tomados durante o tratamento. Preciso melhorar os sintomas com sintomáticos, que é da febre, dando remédio para febre, vômito, dando remédio para vômito, hidratando essa criança e usando loção que possam ajudar a secar mais rápido. Não deixar a criança coçar, porque coçando faz o atrito e pode virar feridas. Aí as dicas. Termina hoje o tríduo de preparação para a tradicional procissão do encontro, que faz parte da programação da Páscoa e que lembra o momento em que Jesus se encontrou com Nossa Senhora no caminho para o Calvário. Às 7 horas tem missa na Igreja do Boqueirão, no Comércio. Amanhã vai acontecer a procissão do encontro às 4 da tarde, com missa campal no Largo dos Mistérios, no Largo dos 15 Mistérios. Logo após a celebração, fiéis conduzirão em andores as imagens de Nossa Senhora das Dores, que sairá do Largo dos 15 Mistérios, e a do Senhor do Bom Jesus dos Passos, que partirá da Igreja do Boqueirão. Ambas serão levadas por diferentes ruas até o Largo de Santo Antônio, onde se encontrarão. E para quem vai viajar em qualquer meio de transporte, levando menores de idade, atenção, porque já estão em vigor novas exigências para autorização. A repórter Darly Martins está com o desembargador Salomão Rezedá e tem outras informações. A partir de agora, crianças e adolescentes menores de 16 anos não podem viajar mais sozinhos, desacompanhados, sem uma autorização judicial. E a gente vai entender melhor esse assunto aqui com o desembargador Salomão Rezedá, que cuida desse assunto aqui também na Bahia. Doutor Salomão, o que motivou essa mudança aí, essa alteração no ECA? Porque foi instituído no Brasil a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Aí, por força disso, houve essa alteração. Hoje, como você disse, a pessoa menor de 16 anos só pode viajar para fora da comarca onde reside com autorização judicial, autorização dos pais ou na companhia destes.
Antes de existir essa alteração, crianças de 12 anos, elas podiam fazer essa viagem com a simples autorização, é isso mesmo? Acima de 12 anos não precisava absolutamente de nenhum condicionamento. Abaixo de 12 anos precisava do acompanhamento dos pais ou responsável, ou então de autorização judicial. Isso traz segurança aos pais, doutor Solomon? Não resta dúvida, porque o NUECA tem essa pequena falha. O adolescente menor de 16 anos não pode hospedar-se, mas podia viajar. Então, hoje, com essa proibição, traz uma maior segurança. Agora, é interessante ressaltar que não só em viagens de ônibus, viagem de avião, também no transporte particular, essas exigências são observadas. E se alguém for pego transportando criança ou adolescente menor de 16 anos, sem essas observações, fica sujeito a uma pena que vai de 3 a 20 salários de referência, que depois de atualizado, alcança um montante correspondente a 3 a 20 salários mínimos. Viajando com ascendente até o terceiro, com parente até o 3º grau, ou então acompanhado de alguém autorizado pelos pais, ou se a criança ou adolescente menor de 16, viajar na região metropolitana, não há necessidade de autorização judicial. Basta que o pai pegue uma declaração, assine e reconheça a firma. Essa autorização judicial, ela tem prazo de validade ou toda vez que essa pessoa for viajar tem que pegar? O ECA estabelece que se a criança viajar repetidas vezes, a autoridade judiciária poderá conceder a autorização judicial com validade de até 2 anos. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos. Voltamos ao estúdio. Hora de ver como é que está o trânsito na capital baiana. A gente vai lá para a Cidade Baixa ao vivo, a Avenida Oscar Pontes, nas imediações ali da Feira de São Joaquim, entrada ali para o ferryboat. Trânsito intenso, mas sem retenções. Também não chove nesse momento, são 6 horas e 36 minutos. A seguir, chuva causa diversos pontos de alagamento em Salvador nessa quinta-feira. E ainda, um roubo inusitado foi denunciado por moradores do bairro da Pituba. Placas de grama da recuperação de uma praça estão sendo levadas. TVE Notícias de volta. Entre os destaques do Giro do Notícias de hoje, a garotinha que pediu ajuda a um policial para tirar um dente de leite. O vídeo ganhou as redes sociais. Confira. O tenente Lira, que também é dentista há 13 anos, deu uma breve pausa no trabalho policial para atender ao pedido da criança que não estava conseguindo tirar o dente de leite sozinha. O caso aconteceu nas imediações do Conjunto Pirajá, em Salvador. A mãe da menina acompanhou todo o procedimento. Depois da extração, a pequena Lohane ainda posou sorridente para uma foto com o PM. A chuva que atingiu a capital desde o início desta quinta-feira causou vários pontos de alagamento e transtornos a pedestres e motoristas. Nos pontos mais críticos, quem enfrentou a enxurrada de carro acabou ficando pelo meio do caminho. O trânsito ficou lento em vias importantes de Salvador, como a Avenida Ademar de Barros e a Avenida Oceânica, em Ondina. Na Avenida Centenário e na Rua Sabino Silva, no bairro da Barra, a água chegou a cobrir a calçada. No Vale do Canela, o córrego transbordou e invadiu a Avenida Miguel Calmon nos 2 sentidos. A meteorologia prevê mais chuva para Salvador ainda hoje e também amanhã, à tarde e à noite. A Polícia Federal, com apoio do Tribunal de Contas da União, deflagrou hoje a Operação Infinita Highway para desarticular um esquema criminoso de superfaturamento das tarifas de pedágio nas rodovias federais nos estados de Goiás, Espírito Santo e Bahia, além do Distrito Federal. Aproximadamente 85 policiais federais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, empresas e residências dos investigados. Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que se coloca à disposição das autoridades para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Ainda de acordo com o texto, a agência realiza seus trabalhos e toma suas decisões respaldadas em estudos e pareceres técnicos de seus servidores e procuradores jurídicos dentro da legalidade e lisura, respeitando todos os princípios éticos da administração pública e em permanente contato com os órgãos de controle. Moradores do bairro da Pituba estão reclamando da paralisação da reforma de uma praça na região. Eles também denunciam o roubo, acreditem, grama. Se no início a reforma da Praça Dona Flora na Pituba era motivo de alegria para os moradores que residem próximos ao local, agora é uma questão de preocupação. Essa obra está aqui há mais de 6 meses
E não era para estar um tempo desse. A falta de informação sobre a data de conclusão da reforma, o acúmulo de entulho, além da má iluminação, são algumas das reclamações desta moradora que preferiu o anonimato. Ela revela que algumas pessoas têm se aproveitado da situação e roubado as gramas estocadas na praça. As placas de grama também que estão ficando aqui na praça, como já tem muito tempo, então alguns moradores estão passando e estão levando as placas de grama. E assim, o órgão responsável não toma providência. Este aqui é um dos poucos locais da praça que possui iluminação. Apesar da falta de luz, moradores e estudantes de um colégio que fica aqui próximo costumam frequentar o local diariamente. Se você passar aqui por volta das 18h30, já está um breu, né? A gente só tem alguns postes nas extremidades da praça e alguns postes também estão dando choque. Seu Pitágoras alerta que com o descaso e o abandono dos materiais, o desperdício do dinheiro público é um grande problema. Isso significa dinheiro jogado fora, né? Que é o dinheiro dos nossos impostos. A Secretaria Municipal de Ordem Pública informou que a iluminação será requalificada, mas não deu prazo para o fim da obra. A CEMOP informou ainda que não houve registro de reclamação sobre o poste que estaria dando choque, mas disse que vai enviar uma equipe ao local para fazer uma vistoria. Já sobre o roubo da grama, uma investigação vai apurar o caso. Informações falsas ou exageradas nos currículos são prejudiciais tanto para o candidato, que acaba sendo desmascarado e eliminado da seleção, como para as empresas, pois tornam os processos seletivos mais demorados e também mais caros. O hábito de maquiar qualificações para conseguir uma colocação no mercado de trabalho pode custar cargos. Conseguir um espaço no mercado de trabalho nem sempre é uma tarefa fácil. Mas para alcançar a tão desejada vaga, muitos jovens colocam no currículo experiências e competências que não possuem. O problema é que essas mentiras prejudicam o candidato. São mentiras, né, que realmente prejudicam a ética, o caráter do jovem, fecha todas as portas, porque assim, o mercado, ele sabendo disso, ele já fecha a sua própria porta e já faz essa propaganda, né, muitas vezes negativa de um jovem. O que eles não sabem é que esse tipo de comportamento pode ser descoberto pelos recrutadores. E o que poderia se tornar uma oportunidade acaba sendo uma forma de eliminação. Alex é um exemplo de que contar a verdade é sempre o melhor caminho. Ele começou como jovem aprendiz e logo foi efetivado como assistente administrativo. Eu não mexi no meu currículo, foi através disso que eu tive minha oportunidade profissional, porque quando a gente entra num programa de aprendizagem não precisa ter experiência, né? Então essa que é a realidade. Diariamente, muitos jovens e estudantes vêm ao CIEE na esperança de encontrar o primeiro emprego. A Mirella e o Caio Vitor, que já concluíram o ensino médio, vieram tentar a sorte e também preferem falar a verdade. Eu sempre procurei falar o que eu sei e colocar as minhas experiências que eu já passei já. Para chegar lá não ocorrer de eu falar coisas que não estão no meu currículo e a pessoa ou a empresa me colocar num cargo que eu não sei administrar. Meu currículo é certo, porque quando for ocorrer a entrevista, pode fazer uma pergunta para mim e eu não souber responder, porque eu menti. Aí eu prefiro não colocar para não me prejudicar, ainda mais eu que estou em busca do primeiro, né, emprego, aí fica complicado. Certíssimos, Mirella e Caio. Agora a gente volta a falar sobre o trânsito, mas de outro ponto de Salvador, com imagens ao vivo da Avenida Manuel Dias, na altura da Rua Bahia, no bairro da Pituba. Trânsito intenso, gente, carregado. Se puder evitar essa região, melhor. São 6 horas e 45 minutos a seguir. Reformulação no elenco do Vitória. E no Bahia, Ramires fala sobre o interesse do Arsenal da Inglaterra. Agora a gente fala de futebol. Um jogador do Bahia despertou o interesse de um gigante europeu. E olha que tem pouco mais de um ano na equipe profissional. Promovido a menos de um ano para o profissional, Ramires não esconde ansiedade pela disputa do título inédito na carreira. A expectativa é muito grande, vai ser um jogo bastante difícil lá contra o Bahia de Feira, tanto lá em Feira quanto aqui em Salvador, e que eu possa ser vai ser o meu primeiro título como profissional.
cria do Fazendão, o meia é um dos destaques do tricolor na temporada. É fruto de muito trabalho desde a base, desde 11 anos eu venho trabalhando, venho me dedicando. Isso não aconteceu do dia para a noite, foram muitos anos de luta, muitos anos de batalha aí, dia a dia no treinamento. Tanto que passou a ser cobiçado por clubes brasileiros e europeus, como o Arsenal da Inglaterra. Estou muito feliz aqui no momento e vou trabalhar para as coisas grandes, almejar coisas grandes com o esquadrão e depois pensar no meu futuro. O camisa 10 é uma das apostas do Bahia para o primeiro jogo da grande final, domingo, na Princesa do Sertão, contra o Bahia de Feira. Bahia já enfrentou o Xará de Feira este ano pela 3ª rodada do Campeonato Baiano e perdeu em casa por 2-0. Por isso, a ordem aqui no Fazendão é manter a humildade e encarar o adversário com seriedade nesta reta final da competição. Vamos entrar focados e ligados desde o começo, que pode ser, a qualquer momento a gente pode ser surpreendido por eles. O volante Gregory e o goleiro Douglas, recuperados, voltaram a treinar com o grupo. Enquanto isso, o atacante Elber, com um incômodo na coxa, ficou de fora das atividades desta quinta-feira no Fazendão. E o Vitória já começou a reformulação do elenco. Até a estreia na Série B, a expectativa é de uma equipe bem diferente em campo. A reformulação já começou no Vitória. O meia Iago foi emprestado para o Goiás até o fim da temporada. Até a estreia do time na Série B, outros jogadores devem sair do clube. A gente já tinha um plano, independente com a vitória ou com a derrota, mesmo com a classificação, esse plano ele já existia. A gente já não ia tampar o sol com a peneira não, porque a gente já sabia que tinha jogadores que não pode continuar no Vitória e não tem condição de continuar no Vitória. Além das mudanças em campo, os bastidores também andam agitados. O clube vai passar por novas eleições no dia 24 de abril. Caso tenha segundo turno, o presidente só vai assumir no dia 1º de maio. Nesse cenário de incertezas, o rubro-negro se prepara para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. O Vitória tem a pior defesa entre os 40 times que vão disputar as séries A e B do Campeonato Brasileiro, com 25 gols sofridos em 19 jogos. Mesmo assim, a dupla de zaga segue com moral no Barradão. Mas não há dúvida que a gente, alguns jogadores que vêm jogando, inclusive Vitor Ramos e o próprio Ed Carlos, a gente sabe que eles vão agregar muito no trabalho do Vitória nessa temporada. Então são jogadores que eu conto já de imediato, né? Até falar pela defesa especificamente. O ataque também não vai bem. Neto Baiano não balançou a rede na temporada e Léo Ceará só marcou 3 vezes. De Carlos, se eu não me engano, salvo com 3 gols na temporada, 4 gols. É o artilheiro da equipe, isso não pode. Isso é um absurdo, né, para uma equipe com o recurso que deveria ter. Bem, quem está aqui com a gente, mais uma vez, o nosso comentarista Elton Serra. Boa noite, Elton. Boa noite, Jonathan. Elton, ainda tem tempo de Vitória montar uma equipe forte para a competição? Bom, boa noite para quem está nos assistindo. O tempo é muito curto, né? O Vitória vai estrear no fim desse mês pela Série B e a gente imagina que a base dessa equipe é que vai começar pelo menos o jogo contra o Botafogo no finalzinho, no último sábado do mês. Mas é uma situação que vai depender muito das eleições que vão acontecer no Vitória nesse mês, né? O primeiro turno acontece dia 24 e caso haja um segundo turno, o presidente só vai ser conhecido no dia 1º de maio. E aí já estaremos prestes a começar a segunda rodada da Série B. A tendência é que o Vitória mantenha essa equipe para começar pelo menos o campeonato. E aí só o novo presidente é que vai poder colocar a mão na massa, né, para poder contratar jogadores, montar uma nova diretoria, porque isso vai ser importante também na montagem da equipe, se vai manter o técnico Cláudio Tencati ou não e seus principais reforços. O fato é que o Neto Baiano, que foi citado aí na matéria, que não conseguiu marcar nenhum gol, o contrato dele é de produtividade e era até o final da Copa do Nordeste, ou seja, a gente também não sabe se o Neto Baiano vai permanecer no Barradão, vai depender muito da próxima diretoria. Eu acho que o Ricardo Davi, que é o atual presidente, deve colocar isso para o próximo gestor, né, para que ele decida ou não a permanência do Neto Baiano. Mas a tendência, como disse o próprio Tencati na coletiva, é de que o Vitória faça uma grande reformulação para a Série B. É isso. E o Bahia, Elton, tricolor baiano, você acha que consegue manter Ramírez aí até o fim do ano? É uma situação complicada, né? Porque quando vem um dinheiro de fora, o assédio é muito grande e os clubes brasileiros não conseguem segurar seus talentos. A janela de transferências europeias começa no meio do ano.
para junho até agosto. Então são 3 meses aí de muita tensão para os clubes brasileiros. Como o Arsenal, que é um clube que já estava interessado e observando o jogador há um bom tempo, e como a gente viu na matéria, o Ramires foi observado nesse último jogo, é bem provável que eles venham com esse aporte financeiro muito intenso no meio do ano. E aí já vai ter começado o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter a pausa para a Copa América, e aí o Bahia vai ter que começar a pensar, a partir de agora, numa alternativa. Se vai segurar o jogador até dezembro, e ele é transferido no meio do ano, no meio da temporada europeia, no mês de janeiro, ou se o Bahia vai aumentar a oferta e de repente dar uma segurada no Ramires e de repente fazer a sua melhor venda da história, já que é um jogador de muito talento. Vai ser um negócio importante para todos os lados, né, Aldo? Verdade. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Até a próxima. Estão abertas até o dia 17 as inscrições para a 9ª edição do Festival de Sanfoneiros da Universidade Estadual de Feira de Santana. O total em prêmios chega a R$35 mil. O edital e o formulário de inscrição podem ser acessados no site do Centro Universitário de Cultura e Arte, que organiza o festival. A disputa acontece em 3 níveis: categoria 1 para sanfonas até 8 baixos, categoria 2 sanfonas com mais de 8 baixos e categoria 3 para sanfoneiros com até 14 anos de idade. A final vai ser no dia 22 de maio no auditório central do campus universitário. O secretário de Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues Souza, foi condecorado com a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia. A Comenda 2 de Julho, título concedido a cidadãos baianos que contribuem para o desenvolvimento social do Estado, foi proposto pelo deputado estadual Euclides Fernandes. Reconhecemos nele um grande gestor público, uma figura que tem se destacado no que diz respeito a cuidar da coisa pública, sério, honesto, competente, eficiente do seu trabalho. Nascido em Jequié e ex-estudante de escola pública, o secretário se formou em engenharia na UFBA, onde também fez mestrados em ciências agrárias. Durante a trajetória, foi professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e integrou algumas instituições de lutas sociais. Eu me engrandeço, eu fico muito feliz, mas eu também compartilho, porque ninguém faz nada sozinho. Se o ambiente familiar já nos ajuda, os amigos nos ajudam, mas os colegas, por onde eu passei, seja na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na de Planejamento, na SDR agora na SEC, eu tenho pessoas que me ajudaram a construir isso. Então eu quero compartilhar, inclusive com a TVE, que naturalmente faz parte da nossa educação. Familiares, amigos, políticos e representantes da sociedade civil participaram da homenagem ao secretário. Nestor Duarte, secretário da Administração Penitenciária e Ressocialização, representou o governador Rui Costa. Uma sessão muito bonita, com um exemplo de vida familiar de Jerônimo muito bonita e uma casa cheia. Que sorte que, se a casa está cheia, é porque Jerônimo tem muitos amigos e tem muito serviço prestado a essa terra. A sessão foi encerrada ao som do hino ao 2 de julho, entoado pelo Coral da Alba. O TVE Notícias de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Tchau.